Olá, eu me chamo Guido Grimaldi e hoje irei apresentar para vocês um artigo científico como parte da disciplina de Percepção Visual do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O artigo que eu escolhi traz um curioso mecanismo de camuflagem pupilar. Esse trabalho foi publicado na Scientific Reports em 2018 por pesquisadores da Universidade de Tübingen, na Alemanha, e uma tradução livre do título seria "O brilho dos olhos durante o dia contribui para a camuflagem pupilar em um peixe marinho criptobentônico". O peixe marinho criptobentônico em questão são peixes da família Scorpionidae, que agrupam os peixes pedra e peixes escorpião. Esses peixes são classificados como bentônicos porque possuem um estilo de vida fortemente associado ao substrato marinho. Além disso, como podemos ver na imagem, sua coloração críptica torna-os praticamente imperceptível ao olhar. Essa mescla perfeita do padrão de coloração do seu corpo com o seu hábitat se deve ao crescimento de macro e microalgas em diferentes regiões do corpo. Por curiosidade, um único indivíduo pode conter até mais de 30 espécies. Não é à toa que esses animais são conhecidos por muito como os mestres da camuflagem. É fácil de entender que predadores que se utilizam da estratégia sente-espera dependem fortemente de sua cripticidade para terem sucesso na captura de suas presas. Um empecilho que a maioria dos vertebrados enfrentam nessa camuflagem é justamente a presença de pupilas negras, circulares e bem definidas, que favorecem o reconhecimento facial tanto por parte de suas presas como por parte de seus predadores ou co-específicos. Bom, não é à toa que o processo de seleção natural nos deixou inúmeros exemplos de mecanismos que se desenvolveram e se diversificaram como formas de prevenir o reconhecimento facial a partir da identificação dos olhos dos animais. No caso dos peixes pedra e escorpião, a sua pupila é capaz de brilhar quando expostas a condições de muita luminosidade. Essa é uma característica muito comum nos olhos de vertebrados, mas um tanto quanto contraintuitivo, pois o processo se dá em condições bem distintas. Quem nunca vivenciou uma situação assim, em que se está numa estrada de chão à noite, escura, e de repente um vulto bem furtivo de algum animal passa na frente do carro com os olhos incandescentes, como se fossem dois faróis? Pois é, esse processo acontece justamente porque nos olhos de muitos vertebrados existe uma camada de tecido pós a retina, chamada de tapetum lucidum, que reflete a luz dos faróis do carro de volta ao nosso olho. Né? É, essa camada de tecido está associada a um aprimoramento na sensibilidade visual de muitos desses animais. Mas percebam que o fenômeno que acontece nos olhos dos peixes pedra e escorpião se utiliza de um mecanismo reverso, em que a sua pupila ela brilha quando em condição de grande luminosidade, o que não acontece com os animais que encontramos na estrada à noite. O objetivo do trabalho foi então testar a hipótese de que o brilho pupilar ajuda a reduzir o contraste da pupila com a íris desses animais quando visto sob a óptica de suas presas, esses pequenos peixes blenídeos do gênero Tripterigium. Tá, então, como metodologia, eles utilizaram um espectroradiômetro e mediram a pupila do peixe em condição natural e a região da íris também, e depois se utilizaram de um modelo artificial de pupila escura para fazer o comparativo, e aí com base nesses dados eles puderam fazer estimativas em laboratório com base em modelos visuais de suas presas, que seguiram três condições.
Tá, então eles imaginaram 3 cenários em que essa interação da presa e do predador é, eram plausíveis de acontecer na natureza. Então, seria um cenário em que o peixe escorpião estaria exposto à luz do ambiente e que as suas presas estariam em uma região mais escura, sombreada, que simularia, por exemplo, as ranhuras do Recife, algumas pequenas grutas e cavernas. Uma condição em que seria o inverso, o predador estaria nessa região escura, sombreada, e as presas estariam expostas à luz natural do ambiente. E uma terceira condição em que ambos estariam totalmente expostos à condição de forte luminosidade. E esses cenários foram simulados para a luz do ambiente em condição de 7 metros de profundidade e a luz do ambiente em regiões de 15 metros de profundidade, porque essa luz ela vai se alterar à medida que aumenta a profundidade. Tá, como resultado, em relação ao contraste cromático, ou seja, a relação de cor entre a pupila e a íris, seja ela em condição natural, seja ela em condição escura, o que eles encontraram foi que esse contraste foi bastante similar entre essas duas condições e nos diferentes cenários que eles imaginaram, exceto no cenário em que o predador, o peixe escorpião, ele se encontrava em uma condição, em uma situação de exposição à luz e sua presa ela se encontrava em uma região sombreada. Nessa situação, a diferença cromática, né, foi ligeiramente maior para a condição de pupila natural em relação de pupila escura. Ou seja, nessa situação, o olho, a pupila em relação a ele seria identificável, né? Para todas as demais, o olho desse animal em relação à cor, ele aparenta ser bastante camuflado. Em relação ao contraste acromático, ou seja, o brilho, o que foi encontrado foi que as pupilas naturais, quando em situações de exposição à luz, elas possuem um brilho muito mais evidenciado, mais acentuado do que a íris do seu entorno, né? Isso os pesquisadores apresentaram através dessa representação gráfica, em que no eixo Y a gente vai ter o contraste de Michelson, em que ele faz basicamente a diferença entre a reflectância da pupila, seja na condição natural, seja na condição escura, em relação à sua íris. E no eixo X a gente vai ter o comprimento de onda, né? O espectro de luz visível ao nosso olho, com os picos dos comprimentos de onda do 400 até o 700. Dentro da área de plotagem, essas duas linhas vão representar em azul a pupila natural em contraste com sua íris, e em vermelho a pupila, o modelo de pupila escuro em contraste com sua íris. E aí, nessa primeira coluna, onde a gente tem as condições de exposição à luz, tanto nos 7 metros de profundidade como nos 15 metros de profundidade, toda essa relação aí positiva indica de que a pupila nessa situação, ela para a sua presa, ela é perceptivelmente mais brilhosa do que a íris no entorno. Esse estudo então mostrou que a pupila dos olhos desses predadores possui uma coloração bastante similar à íris dos olhos na maioria das condições naturais encontradas. Contudo, em relação ao componente acromático, a pupila possui um brilho muito mais evidente do que a íris em condições de exposição à luz, né? O que levou aos pesquisadores a imaginar que talvez a camuflagem não fosse uma função secundária nesse processo. E uma outra explicação alternativa seria de que esse brilho pupilar pudesse servir de atrativo a curtas distâncias para potenciais presas. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Vocês podem acessar o artigo na íntegra na página da Scientific Reports, ano 2018, volume 8, ou acessando o link. Um abraço e até mais.